Hi everyone, good morning to all of you. Bom, pessoal, iremos dar início a mais uma aula de língua inglesa. Hoje iremos falar sobre as relative clauses, que são as orações relativas restritivas em inglês. Bom, o que são as orações relativas restritivas? São aquele tipo de oração que vão delimitar o substantivo e até mesmo definir algo sobre alguém ou sobre alguma coisa citada. Então, essas orações são responsáveis por essas informações extras dadas numa oração, para que saibamos sobre quem estamos falando ou sobre que coisa estamos falando. Vejam só o exemplo aí. The man who works next block lives in Manhattan. The man who works next block lives in Manhattan. Então, o homem que trabalha no próximo quarteirão mora em Manhattan. Vejam só a explicação aí sobre essa frase. Who works next block é uma oração restritiva, porque nos diz de qual homem estamos falando. Então, em todas as orações restritivas, nós vamos precisar usar pronomes relativos. No caso aí, who é um pronome relativo. E ele nos faz entender de qual homem nós estamos falando, sobre o homem que mora no próximo quarteirão, né? Who, né? Que em português, traduzido, significa que, né? O homem que trabalha, no próximo quarteirão, mora em Manhattan. Então, delimita realmente a que tipo de pessoa nós estamos falando, ok? Bom, para formar a oração restritiva, você deve usar os pronomes relativos, como eu falei, né? Para que a oração ela seja restritiva, para que ela delimite, defina sobre quem estamos falando ou que coisa nós estamos falando, nós vamos precisar usar os pronomes relativos, no caso who e that, para falar de pessoas, e o which e that para falar sobre coisas. E percebam que o who ele é usado apenas para pessoas. O that ele pode ser usado tanto para pessoas como para coisas. Já o it ele só é usado para coisas, nunca para pessoas, ok? Então, prestem bastante atenção nesse ponto aí do pronome relativo with, alright? Vejam só a frase aí. He is the man who rides my bike. He is the man who rides my bike. Ele é o homem que anda em minha bicicleta. She is the woman that drives me home. She is the woman who... Perdão. She is the woman that drives me home. Ela é a mulher que me traz para casa. This is the house that I love. Ai, meu Deus, estou errando muito. This is the house that I love most. Esta é a casa que eu mais amo. This is the place where we were yesterday. This is the place where we were yesterday. Este é o lugar que nós estávamos ontem. Então percebam que em todas essas frases aí eu estou delimitando alguém ou alguma coisa. No caso da primeira frase aí, the man, o homem que anda na minha bicicleta, né? The man who. Na segunda frase, she is the woman that, então a mulher que me leva para casa, né? This is the house that, olha só o pronome relativo aí. Essa é a casa que eu gosto mais. Eu estou falando da casa específica, né? Uma casa de preferência. E a última frase, this is the place which, então, este é o lugar que nós estávamos ontem. Então, vejam só aí. Todas essas frases aí, elas são orações relativas restritivas, porque exatamente fala sobre que tipo de pessoa ou coisa nós estamos falando, ok? Podemos simplificar ou reduzir as orações restritivas em alguns casos. Existem alguns meios para fazer isso, nós vamos conferir agora, ok? Como assim, pessoal? Nós podemos omitir o pronome quando ele é objeto do verbo. Então, você pode usar em algumas situações, no caso desse caso aqui, quando o pronome é o objeto do verbo, nós podemos omitir o pronome relativo sem problemas, e não há erro aí. Vejam só o exemplo.
Essa frase é: This is the book that I bought in the bookstore. This is the book that I bought in the bookstore. Então, este é o livro que eu comprei na livraria. Então, você pode formular essa frase com that ou então com which. Olha só. This is the book which I bought in the bookstore. Este é o livro que eu comprei na livraria. E tem a mesma tradução. Ou então você pode formular essa frase, melhor dizendo, sem pronome relativo nenhum. Olha só, você pode omitir o pronome relativo. This is the book I bought in the bookstore. Então, você pode perfeitamente omitir o pronome relativo nessa oração restritiva aqui no final. Porque, olha só a explicação aí. Porque o livro é o objeto do verbo, que nesse caso é comprar. Então, como o pronome relativo ia se referir ao livro, que é o objeto, eu posso muito bem omitir o pronome relativo na frase. Omitindo ele, a frase também tem sentido. Embora em português a gente não use essa mesma estrutura, né? Mas em inglês é correto nós fazermos isso quando o pronome ele é objeto do verbo. Eu é o sujeito do verbo. Nós podemos omitir o pronome relativo porque ele é o objeto. Mas quando o pronome relativo é o sujeito, ele não pode ser omitido. Já é outro caso aqui, né? Veja que podemos formar a oração com pronomes diferentes, mas não podemos fazer sem ele. Então, nós vamos ver várias situações aqui, né? Que a gente pode formular uma mesma frase com vários pronomes relativos diferentes, mas nós não podemos omiti-lo nesse caso. Olha só. This is the cat that appears from nowhere. Este é o gato que apareceu do nada. Formular a mesma frase com outro pronome. This is the cat which appears from nowhere. E se nós fôssemos colocar, melhor dizendo, e se nós fôssemos omitir o pronome relativo aqui, a frase ela estaria errada gramaticalmente e até mesmo sem sentido. Olha só. This is the cat appears from nowhere. Está totalmente errada, né? Então, nesse caso aqui, está errado porque o sujeito, o pronome relativo, ele é o sujeito. Naquele caso que nós vimos anteriormente, ele era o objeto. Aí nós podíamos, sim, com certeza, omiti-lo sem problemas. Mas nesse caso aqui, o pronome relativo, ele é o sujeito. Então, não poderíamos fazer isso porque estaria incorreto. Olha só, this is the cat which appears from nowhere. O gato aqui, ele é o sujeito, né? Se nós tirarmos o pronome relativo, fica totalmente incoerente. Vamos ver outra situação. Podemos omitir o pronome quando a oração restritiva apresentar o verbo be, ser, estar. Mas uma frase adjetiva, uma frase prepositiva, passado do particípio, presente do particípio. Vamos ver um de cada vez para que fique mais fácil para nós. Olha só. Orações restritivas com o verbo be, mais uma frase adjetiva. The girl who is interested in your laptop will telephone later. Então, a garota que está interessada em seu notebook irá telefonar mais tarde. Vejam só aí que a frase ela tem o verbo to be. E nesse caso a gente pode omitir o pronome relativo who. Olha como ficaria. The girl interested in your laptop will telephone later. Então vejam só que a primeira frase nós temos o verbo to be, né, e temos o pronome relativo who, né? Então nesse caso a gente pode sim, sem problema, omitir o who e o verbo to be, né? Caso a frase venha assim, nós podemos usar a frase dessa forma aqui na primeira situação ou dessa forma aqui. Tem a mesma informação, né? A mesma tradução praticamente, ok? Vamos ver outra situação. Orações restritivas com o verbo be mais uma frase prepositiva. Nós também podemos omitir, né? Olha só. The DVD which is on the coffee table have been watched.
Então, o DVD que está na mesa de centro já foi assistido. Então, nós temos o verbo to be aí, que é o is, né? Logo após o pronome relativo, which is, né? E nós temos a preposição on. Como é uma frase preposicionada, nós podemos omitir, sem problema nenhum, né, de gramática, o pronome relativo. Veja só como ficaria. The DVD on the coffee table have been watched. Olha só. Foi omitido totalmente aí o verbo to be e o pronome relativo. Alright? Outra situação, orações restritivas com o verbo be, mas o passado do particípio também pode se omitir. Olha só, the person who has been forgotten once stay worried the next time. Então, a pessoa que foi esquecida uma vez fica preocupada da próxima vez. Olha como ficaria com a omissão, né? The person forgotten once is worried the next time. Então, vejam só aí que eu omiti o particípio passado, quer dizer, eu omiti o pronome relativo, né? A frase também tem o particípio passado aí, né? O forgotten. Então, na próxima frase, né, também é possível nós fazermos isso, né? Omitir, perdão, o pronome relativo e essa estrutura aí, has been, né? E apenas colocarmos o particípio passado. Aí ficaria dessa forma aí. The person forgotten once is worried the next time. A pessoa esquecida uma vez fica preocupada da próxima vez. Orações restritivas com o verbo be mais o presente do particípio. Nós vimos na aula passada o que é o presente do particípio, né? Vejam só aí que o presente do particípio aí é o verbo play, só que com ing, né? Então, a frase com o pronome relativo fica dessa forma aí, ó. The actors who are playing in the theater are very polite. Os atores que estão fazendo a peça teatral são muito educados. E, eliminando o pronome relativo, mais o verbo to be, ficaria dessa forma. The actors playing in the theater are very polite. Então, os atores fazendo a peça teatral são muito educados. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Não foi uma aula tão fácil de explicar, porque não é um assunto muito simples. Se trata de gramática, e gramática nem sempre é bom de nós estudarmos, mas é necessário para que nós saibamos usar as frases corretamente em inglês e até mesmo para que nós possamos ter uma leitura melhor de textos em inglês, fazer uma boa prova também de vestibular. É necessário que nós saibamos desses detalhes. Alright? Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de me perguntar. Façam os exercícios no livro de vocês e enviem para mim. And that's all for today. See you guys in the next class. Goodbye.